palavra realmente abençoe você hoje e faça diferença em sua vida. Quero falar com você hoje sobre ter uma atitude de confiança. É muito importante que confiemos em Deus, mas também é muito importante que não tenhamos uma atitude de desconfiança em relação às pessoas. Agora, realmente, sabe, você não vai dar carta branca confiando em todo mundo e não usando sabedoria, mas desconfiar de todo mundo o tempo todo também é muito, muito desconfortável, porque a Bíblia nos diz que devemos crer no melhor de cada pessoa. E essa questão em particular realmente me ajudou muito, sabe? Porque podemos imaginar que as pessoas, você fez isso de propósito, ou você está falando isso pelas minhas costas, ou isso ou aquilo, e apenas acreditar no melhor das pessoas tem me ajudado muito, sabe? Nos relacionamentos, e geralmente eu descubro que elas não tinham uma má intenção envolvida, e acreditar no melhor é a melhor coisa a se fazer, sabe? Mas especificamente quero falar com você hoje sobre ter uma atitude de confiança em relação a Deus, e não importa o que aconteça, você confia que Deus cuidará de tudo? Você confia que Ele vai resolver isso? Se você quer falar sobre algo que vai eliminar o estresse da sua vida, então é isso. A Bíblia diz que nós só podemos entrar no descanso de Deus crendo ou confiando, o que é uma outra palavra para o crer. E esse descanso sobrenatural de Deus é um lugar maravilhoso para se estar. Há tanto estresse em nosso mundo. Talvez alguns de vocês tenham muito estresse em sua vida agora e estamos sempre pensando, se minha circunstância simplesmente desaparecesse, eu teria paz. Mas finalmente entendi, e demorei muito tempo, que minhas circunstâncias provavelmente elas não vão mudar. Talvez esta aqui mude, mas então uma outra virá, e que sou eu a pessoa que Deus quer mudar. Ele quer nos levar a um ponto em que nós reagimos às circunstâncias de forma diferente. E a única maneira de reagirmos bem é se confiarmos em Deus. E que essa mesma atitude, propósito e mente humilde esteja em vocês como estava em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. E que Ele seja o seu exemplo em humildade. Realmente eu acabei concluindo que toda boa atitude requer um pouco de humildade, sabe? Para se ter essa boa atitude. Então, para confiar em Deus, em todas as coisas em nossas vidas que nós não entendemos, e há muitas coisas que simplesmente não entendemos em nossa vida, só precisamos acreditar que Deus é bom e confiarmos nele e crermos que as coisas vão dar certo, que Ele atenderá nossas necessidades, mesmo que não seja no nosso tempo. Eu quero que saiba que hoje há pessoas assistindo que têm necessidades reais e estão assustadas, estão preocupadas com o que vai acontecer. Mas Deus, Ele é fiel. Eu tenho 45 anos de caminhada com Deus e eu posso lhe dizer que Ele é fiel. Ele nem sempre faz as coisas quando eu gostaria ou do jeito que eu gostaria, mas Ele sempre faz o que é preciso ser feito. Paulo e Silas esperaram até a meia-noite, quando estavam na prisão e ainda estavam cantando e orando. E o anjo sacudiu a prisão. E então as portas se abriram. Mas a hora era meia-noite. É interessante que muitas vezes nós sentimos que é o último momento e que Deus nos faz esperar até o último momento. E por que Ele faz isso? Bem, isto expande a nossa fé. E quanto mais nossa fé é expandida, mais fácil se torna a vida depois disso. Toda vez que passamos por algo difícil, da próxima vez que passamos por algo assim, é mais fácil do que na primeira vez. Então, precisamos ter humildade para confiar em Deus, porque se não tivermos humildade, vamos tentar fazer as coisas sozinhos e nós vamos entrar, como eu compartilhei no início da semana, nas obras da carne, e essas obras não funcionam. Agora, uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia, eu a escrevi numa placa na parede do meu escritório, 1 Pedro 2, versos 22 e 23. Ele não cometeu nenhum pecado e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando eles lhe lançaram insultos, ele não os revidou. Quando ele sofreu, não fez ameaças. Em vez disso,
confiou a si mesmo e a tudo àquele que julga com justiça. Uau, cara! Ele confiou a si mesmo e a tudo em sua vida, a tudo o que lhe acontecia, tudo que as pessoas faziam com ele, ele confiou que Deus faria cooperar para o seu bem e transformarem algo útil em sua vida. O que você acha que aconteceria em sua vida se fizesse isso? Se o que quer que esteja lidando, o que quer que esteja lidando na vida, você pode ter 5, 10 situações graves, mas o que quer com que esteja lidando, se você puder pegar cada uma delas e lançar seus cuidados e liberar, entregar isso a Deus, entrar no seu descanso, apenas pense o quanto a sua vida seria melhor. Sabe, meu marido é um homem muito paciente. Ele tinha muita experiência com Deus, o que eu não tinha quando nós nos casamos. Embora eu acreditasse em Deus e tivesse recebido a Cristo como meu Salvador, eu não tinha muita experiência com Deus. E, sabe, a experiência com Deus é o que nos ajuda a aprender a confiar nele, porque passamos pelas coisas e vemos a fidelidade dele, e depois de um tempo nós sabemos que ele vai resolver as coisas, e se você puder fazer isso, lançar seus cuidados em Deus e confiar nele, a vida fica muito, muito mais fácil, fica muito melhor. Pense, eles ameaçaram Jesus, lançaram insultos contra ele. Sabe, eles cuspiram nele, fizeram todo tipo de coisas terríveis, e em tudo o que fizeram, ele confiou em Deus. Judas o traiu com um beijo. Pedro negou conhecê-lo, sabe? Quando ele estava no Getsemane e perguntou a seus discípulos se não podiam orar com ele só 1 hora, todos eles dormiram, mas ele não ficou bravo com eles. Não virou as costas para eles. Ele permanecia o mesmo, não importava o que acontecesse. Vamos, pense no quanto isso seria bom. Ser o mesmo, não importa o que aconteça. Foi isso que o apóstolo Paulo diz que finalmente alcançou na vida. Ele diz: eu aprendi a me contentar. Estar satisfeito a ponto de não ser perturbado, não importa quais sejam minhas circunstâncias. Se eu estou em falta ou em abundância, eu estou contente. Uau! Mas eu quero dizer a vocês, e isso é encorajador para mim, que foi há cerca de 15, 20 anos após a conversão de Paulo, antes dele declarar estas coisas, que estão registradas em Filipenses. Então, ele também precisou ganhar experiência com Deus. Eu quero que você pense nisso, que tudo que você passa está ajudando você a ganhar experiência que vai facilitar a vida para você da próxima vez. Não importava o que acontecesse com Jesus, ele confiava a si mesmo ao Pai, a quem ele sabia que julgaria com justiça. Agora, em Lucas 22, 42, 43, ele disse: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Ele estava falando do cálice do sofrimento que ele estava prestes a ter que beber, a fim de ir para a cruz para pagar pelos nossos pecados. Pai, se quiseres, passa esse cálice de mim. Jesus realmente não queria ir para aquela cruz, mas ele queria obedecer a Deus mais do que ele queria fazer o que ele queria. E, cara, este é o lugar onde eu quero chegar na minha vida, onde mesmo que eu não queira fazer algo, eu quero que Deus quer mais do que eu quero o que eu quero. Se quiseres, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E um anjo do céu veio e fortaleceu a ele. Gosto desse pensamento. Quando algo difícil está vindo em seu caminho, se estiver disposto a fazer a vontade de Deus, se precisar, ele enviará um anjo para te fortalecer. O Espírito Santo te fortalecerá. Nada requer mais confiança do que se submeter ao sofrimento que acreditamos ser a vontade de Deus, quando você sabe que poderia eliminar isso agindo por conta própria. Uau! Sabe, isso é que é mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. Jesus poderia ter feito algo a respeito, mas não fez porque ele preferiu fazer a vontade de Deus em vez da sua própria. Então, digamos que você trabalha em algum lugar e é o único crente que trabalha lá. E é uma atmosfera difícil.
As pessoas zombam de você, você sabe que falam de você pelas costas. Ninguém senta com você na mesa, mas de vez em quando você terá a oportunidade de realmente ministrar alguém e ajudá-los, porque eles sabem que você é crente e, se tiverem problemas, virão e te perguntarão o que devem fazer. Então, bem lá no fundo, mesmo que saiba que Deus quer que você fique lá, mas tudo na sua carne quer que você saia e se livre daquele lugar, então, bem, esses são momentos em que, se você estiver disposto a sofrer por causa do Evangelho, Deus pode te usar em grande estilo, e toda vez que fazemos algo que Deus quer que façamos, mesmo sendo difícil, há sempre uma recompensa vindo depois disso. Deus é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Não fuja desses lugares que são difíceis e desafiadores. Talvez seja desafiador ficar num casamento agora, sabe, se Dave não tivesse sido paciente e disposto a fazer a vontade de Deus. Não sei como ele ficaria comigo nos 2 primeiros anos de casados, acho que não conseguiria ter ficado comigo. Mas ele me disse, sabe, o divórcio não era uma opção, eu sabia que não era a vontade de Deus. E Dave também tinha a capacidade de desfrutar sua vida, não importava o que eu fizesse. E isso é uma chave para vocês que estão em situações difíceis, talvez em um casamento ou num outro relacionamento, e você sabe que deve permanecer nesse relacionamento. Você não precisa perder sua alegria porque está num relacionamento com alguém que não está feliz, sabe? Dave até me disse uma vez, eu tentei tudo o que eu conheço para fazê-la feliz, e você está determinada a ser infeliz? Então eu vou parar de tentar, mas quero lhe dizer que vou desfrutar a minha vida. E claro que isso me deixou muito irritada, mas também foi uma chave de avanço para mim no tempo certo. Na crucificação, Jesus entregou seu espírito nas mãos do Pai. E 3 dias depois, o mundo viu a fidelidade de Deus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse: nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Ele não tinha nenhuma ideia do que iria acontecer. Mas ele gritou em alta voz: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. E ao dizer isso, ele deu o último suspiro. Uau! Isso é confiar em Deus. Você tem situações na vida agora que simplesmente não sabe o que vai acontecer? E você tem que dar um passo à frente, sem a menor ideia se vai cair do penhasco ou se Deus vai te salvar. Posso garantir que Ele te salvará. Quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, não sabia se iria se afogar ou andar sobre as águas. E ele andou sobre as águas por um tempo, mas quando começou a olhar para as ondas, ficou com medo e começou a afundar. Mas o fiel Jesus estendeu a sua mão e o levantou e não o deixou se afogar. Às vezes nossa confiança em Deus não é perfeita, mas você confia nele o máximo que pode. Sabe, Tomé disse: eu não acreditarei a menos que eu possa pôr minha mão em suas mãos e em seu lado onde estão suas feridas. E Jesus o deixou fazê-lo e mostrou-lhe as feridas, para que ele tivesse a certeza de que ele havia ressuscitado dos mortos. Mas Jesus disse algo que eu amo: bem-aventurados os que não viram e creram. E esse é o lugar em que devemos estar, onde nem sempre estamos tentando fazer com que Deus se prove para nós, a fim de crermos. Isso também vem junto com a experiência. Você está pronto para passar no teste da confiança? Somos promovidos depois de sermos testados. Tiago 1,12, bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque tendo resistido à prova, então receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Deus testa e prova nossa fé e a qualidade do nosso caráter. Você diz: por que ele faz isso? Bem, porque as crianças na escola têm que fazer testes antes de irem para a próxima série. Não importa o que você acha que acredita, não importa quanta fé acha que tem, você nunca sabe disso ao certo, até ser posto à prova, e eu também não. Então, realmente, passar por esses testes, na verdade, e é claro que Deus já sabe o que vamos fazer, mas eles realmente acabam sendo bons para nós, porque quando passamos neles, isto nos dá confiança.
1 Pedro 1,7 diz: para que uma vez que seja comprovada a genuinidade da sua fé, mais valiosa do que o ouro, o qual perece, ainda que refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As coisas das quais ele está falando aqui é sobre as provações e tribulações que vêm no nosso caminho. Em 1 Pedro 4:12 e 13, diz: queridos irmãos, não se surpreendam com o fogo ardente que veio testá-los, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. Talvez você esteja no momento de teste agora, mas depois de um tempo de prova, você entrará também em um tempo de glória, entrará num tempo de recompensa. Então passe nos testes, para não ter que repeti-los várias vezes. Mas alegrai-vos na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo, para que sejais exultantes quando a sua glória, então, nos for revelada. Precisamos nos conhecer e precisamos nos ver em todos os tipos de situações. E isso ajuda você a conhecer as pessoas. Você nunca conhece as pessoas realmente até ver como elas respondem em cada tipo de situação. Passar pelas coisas nos prepara para ajudar outras pessoas. Deus provou o povo em Deuteronômio 8, quando os israelitas atravessaram o deserto. Ele os provou, testando-os para que pudessem abençoá-los. Chamo isso de ser abençoado na bagunça. Você pode ter uma bagunça agora, mas será abençoado quando sair dela, se você lidar com isso à maneira de Deus. Nós sempre temos que ter isso em mente, porque sempre tem algo que Deus faz, mas sempre tem algo que Ele nos dá para fazer. Ele diz: eu vou fazer isso, isso e isso, e nossa parte é confiar nele. Então, se eu não confio nele, então não posso esperar que ele faça isso, isso e isso. Confiar em Deus é uma das coisas mais importantes que você pode aprender a fazer em sua vida. Estude as Escrituras sobre confiar em Deus. Veja exemplos na Bíblia como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha ardente em vez de fazer o que o rei queria que fizessem. Olhe para homens como Davi, como Jó e Jonas e todas aquelas pessoas que, embora às vezes fosse desafiador, acabaram fazendo as coisas da maneira de Deus e depois eles foram recompensados. Jó passou por tempos difíceis e ele parece ser nosso exemplo de sofrimento na Bíblia, o velho Jó. Bem, sabe, o pobre velho Jó acabou, no final, quando todas as provas acabaram, Deus o abençoou com o dobro de tudo que ele havia perdido. E a Bíblia diz em Isaías 61, 7 e 8, que Deus nos dará dupla recompensa, uma dupla recompensa pelos problemas passados. Eu sempre digo que Ele vai te dar o dobro pelo seu problema, porque o Senhor ama a justiça, Ele é um Deus que ama a justiça. Em Deuteronômio 8, e essas escrituras me ajudaram muito quando eu era uma cristã mais jovem, eu estava crendo em Deus para coisas relativas ao ministério, então eu não entendia por que Ele estava demorando tanto. Havia coisas simples que eu estava pedindo para Ele fazer, que eu sabia que Ele podia fazer facilmente, mas Ele simplesmente não fazia. E eu me lembro que um dia eu disse a Deus: sei que você pode fazer isso, e não seria nenhum esforço para você, então por que está me fazendo esperar tanto? E eu ouvi no meu espírito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu não era familiarizada com essa escritura, não estava familiarizada com essa palavra, então definitivamente ouvi de Deus. E mais tarde, Deus me levou a essa escritura em Deuteronômio capítulo 8, do 2 ao 4. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto nesses 40 anos para humilhá-los e testá-los, a fim de saber o que estava em seus corações, se guardariam ou não seus mandamentos. Ele, então, os testou para descobrir se eles guardariam ou não seus mandamentos. E é fácil guardar os mandamentos de Deus quando tudo está como queremos, mas e quando nada está indo do jeito que nós queremos? É fácil guardar os mandamentos quando nossas orações são respondidas rapidamente, mas e quando você tem que esperar? Ele os humilhou, causando-lhes fome, e depois os alimentou com o maná, que nem você nem seus antepassados conheceram.
para lhes ensinar que o homem não vive de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, esse pão do qual ele estava falando, para mim representa as coisas que eu queria ver Deus fazendo. Sabe, que eu estava confiando em Deus, crendo nele. E nós íamos até a caixa de correio, porque era uma das formas de sabermos se alguém estava ouvindo nossos programas de rádio, ainda não estávamos na televisão. E era por aí que vinha muito do nosso apoio, e era difícil quando chegávamos e não havia correspondência, ou poucas delas, sabe? Ou não havia nenhuma. E assim, eu queria que Deus fizesse as coisas por mim. Eu queria o pão. Ele disse: o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Ele queria que eu aprendesse a confiar na palavra, não nas circunstâncias. E quando chegamos ao ponto em que confiamos na palavra de Deus, não importa quais sejam elas, sempre teremos nossas necessidades supridas no tempo devido. Ele fez isso para lhes ensinar que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele continua dizendo: suas roupas não se desgastaram, seus pés não incharam durante esses 40 anos. Isso é bem interessante. Durante 40 anos, suas roupas não desgastaram e não receberam nada novo. Mas suas roupas não se desgastaram. Pois o Senhor, seu Deus, os está levando para uma boa terra, com riachos e rios e fontes profundas que jorram nos vales e nas colinas. Então ele disse: vocês estão passando por dificuldades agora? Eu os estou testando para ver se guardarão os meus mandamentos em tempos difíceis ou se só em tempos bons. Eu estou fazendo tudo isso para que eu possa levá-los para um bom lugar. Mas Deus não quer que confiemos nele apenas nos lugares bons. Ele quer que confiemos nele nos lugares difíceis e entraremos nos lugares bons. Estou levando vocês para uma terra com trigo e cevada, videiras e figueiras, romãs e azeite e mel. Essas podem não ser coisas que gostaríamos, mas são as que eram preciosas para eles naqueles dias. Uma terra onde o pão não será escasso e nada lhes faltará. Uma terra onde as rochas são de ferro e você pode cavar cobre extraindo das colinas. Ele lhes deu maná para comer no deserto, o qual seus pais nunca haviam conhecido, para humilhá-los e testá-los, para então no final lhes fazer bem. Posso garantir que o que quer que você esteja passando, sua situação ainda não acabou? Ela não acabou ainda. Isso também vai passar. E se você passar no teste em que está agora, continuando a ser fiel a Deus e depositando sua confiança nele, você terá uma recompensa no final do teste. Só porque achamos que estamos prontos para a promoção, não significa que nós estamos. Passe nos seus testes para que não tenha que repeti-los várias e várias vezes. Quando vierem a dificuldade, os tempos desafiadores, diga isso. Nada de pânico, isto é apenas um teste. Eu tenho que dizer isso para mim às vezes, Joyce, não entre em pânico, isto é somente um teste. Agora, o quanto devemos confiar nas pessoas? Falamos um pouco disso no início, não é? Não é a vontade de Deus que desconfiamos das pessoas. A palavra diz que devemos sempre acreditar no melhor de cada pessoa. 1 Coríntios 13:7 nos diz que o amor se sustenta sobre qualquer coisa e devemos crer no melhor de cada pessoa. Certamente Deus crê no melhor de nós, mesmo quando não estamos fazendo o nosso melhor. Ele acredita que vamos mudar e fazer o certo no tempo certo. Deus quer que confiemos nas pessoas, mas não que lhes demos uma confiança que pertence somente a Ele. E Jesus, na verdade, disse que ele não confiava a si mesmo, aos seus discípulos, porque ele conhecia os homens. Isso não significa que ele não confiava em seus discípulos, está em João 2, 24 e 25. Não diz que ele não confiava em seus discípulos, diz que ele não confiava a si mesmo, a eles. Você está cometendo um grande erro ao se relacionar com alguém pensando que nunca vão te ferir. Eu cometi esse erro uma vez, na verdade, mais de uma. Sabe, eu fiz isso uma vez com um grupo de senhoras com quem estava envolvida. Pensei, essas são minhas amigas, nunca vão me decepcionar, não vão me desapontar. E, cara, eu tive um revelador evento. E foi bom para mim ver que não se pode depositar esse tipo de confiança nas pessoas. Eu confio nelas, mas também tenho consciência de que podem me ferir.
E que esse tipo de confiança, a pessoa em que eu deposito total confiança é Deus, somente Deus. O Salmo 5,11 diz: mas alegrem-se os que depositam sua confiança nele. Se você quer ser mais feliz do que já foi em sua vida, aprenda a confiar em Deus, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. E toda vez que passar por algo difícil, apenas diga: eu estou adquirindo experiência para o meu futuro e estou caminhando para confiar em Deus totalmente.